Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso, um programa que você sabe sempre traz gente gabaritada, instrutores credenciados do Senar Mato Grosso que levam até você informações importantes que podem ser aplicadas aí no seu dia a dia na fazenda, na propriedade rural, ou mesmo você que trabalha com o campo de alguma forma também pode aplicar essas informações no seu cotidiano, no seu dia a dia. E hoje a gente traz um tema diferente dos que a gente já tem apresentado ao longo desse ano aqui no Bom Dia Senar Mato Grosso, mas é um tema extremamente importante para essa época de festas, porque a gente vai falar sobre alimentos. Quem está comigo aqui é o André Vitaliano Ferreira Coelho. André, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, prazer estar com vocês aqui, é uma honra. O André é chefe de cozinha e gastrônomo, é instrutor credenciado do Senar Mato Grosso. E André, vamos rodar a tela aqui, porque o assunto que ele vai falar, olha só que interessante. Preparações e técnicas de conservação de alimentos para festas. Nessa época do ano, André, como eu comentei, é extremamente importante ter atenção a dicas como as que você vai passar aqui, justamente para que você garanta uma segurança alimentar dentro da tua casa, dentro da tua família e também evite o desperdício de alimentos, principalmente, né? Exatamente, a gente tem o hábito de pensar assim que às vezes a contaminação alimentar, alguma desses que é o foco do nosso tema aqui hoje, assim, conservação para não chegar nesse tipo de contaminação, ela é só de restaurante, na verdade é o contrário. Se a gente pegar alguns dados aí, em casa a gente tem muito também esses tipos de contaminação ali, a gente tem que ter um cuidado porque a gente come todo dia, 2, 3 vezes por dia, então nada mais justo do que a gente ter algum conhecimento em cima disso para trabalhar melhor a forma de conservação. Quer dizer, você falou bem aí, né, que são técnicas muitas vezes aplicadas ali nos restaurantes, nos buffets, mas que devem inclusive ser aplicadas também na nossa residência. Devem ser aplicadas, sim, e algumas coisas são de hábito, a gente mudou o nosso hábito e a gente mudou a forma de armazenar sem perceber. Como eu estava te falando ali mais cedo, por exemplo, a questão de a gente deixar a comida do almoço para janta em cima do fogão. Por que antigamente era certo, às vezes até a gente que vai em comunidades, aí, em fazenda, a gente ainda acompanha, muita gente ainda tem fogão a lenha, mas quem tem fogão a lenha sabe que ele é difícil para esfriar, vamos dizer assim, então a gente vai bater tempo em temperatura hoje aqui. Ele vai manter por mais tempo. Vai ali, manter, né, o alimento. Só para a gente deixar o telespectador atento também, esse tema ele é um dos tópicos de treinamentos oferecidos pelo Senar, né? Ele na verdade, ele é um foco principal porque, por exemplo, a gente trabalha com desossa, beneficiamento, a gente chama beneficiamento e conservação dos animais em geral, ave, tem um treinamento de 40 horas, o cordeiro, os ovino, caprino e bovino, mas a parte de conservação ela é muito importante quando a gente vai trabalhar. Ela passa por todos esses Passa por todo esse processo aí, que o foco mesmo seria ali beneficiamento, mas a gente trabalha com a parte de conservação porque a gente trabalha muito com bacon, calabresa, embutidos, assim, linguiça. Perfeito, vamos rodar para a primeira tela, que é onde você já começa trazendo um panorama da mudança do perfil da família brasileira, né? Porque quando a gente vai falar de trabalhar com um buffet, vamos dizer assim, eu vou falar alguns nomes que parecem que está voltando para o restaurante, mas leva para casa, na verdade, que não muda, na verdade, a forma de se trabalhar deveria ser a mesma forma e muita gente hoje já faz isso. Então, a gente acompanha aí até muito também em fazenda, em sítio, aí, a gente vê que tem esse trabalho que lá normalmente se abate um animal inteiro, então tem que ter esse cuidado de não colocar o animal quente ali no freezer, porque sabe que estraga, mas de porcionar em sacola certinha, às vezes leva para a família, leva para o filho. Então, a gente tem um cuidado ali, primeiramente para entender o que eu vou comprar, qual é o tamanho da minha família, né? Então, ali para eu fazer a compra, então a gente vai bater em cima disso, desde a compra do alimento, armazenamento, porcionamento, descongelamento, qual que é a temperatura correta, de que forma que a gente trabalha, e a gente fala sobre higienizar e lavar e higienizar. Qual que é a diferença de lavar e higienizar? Por exemplo, muita gente em casa, a gente não tem costume, eu falo muito com a minha mãe também, falou assim, mãe, a gente tem que usar a solução clorada na água, na hora de higienizar salsinha, cebolinha, tá? Porque só lavar, simplesmente lavar, em questão de micro-organismos, a gente não consegue matar, ou vamos dizer, zerar, baixar o nível de micro-organismo, seja ele benéfico ou maléfico que contém ali no alimento. Nesse ponto aqui você mostra os dados do IBGE, né, de 2016, são recentes ali, que mostra essa redução do tamanho das famílias brasileiras. Né? Que era de 4,3 em 2001, bem aí, que
e agora em 2016, último dado aí, 1,6 filhos por família, vamos dizer. Então a família hoje ela é reduzida para 3 pessoas e meia no máximo. Então antes, eu mesmo sou neto eu tenho 12 tios, meu pai tem 12 irmãos no caso, minha avó teve 13 filhos. Então imagina só a festa de Natal, de Ano Novo agora mesmo, que eles estão vendo para eu fazer o banquete lá deles, lá é de 70 pessoas. Então é claro que aí eu consigo trabalhar com grandes peças, suíno inteiro, leitão e pernil e peru, mas esse cuidado a gente tem que ter para não acabar exagerando, porque a gente quer fazer, vou fazer uma ceia de Natal, vou fazer uma ceia de Ano Novo, tem que ter tender porque dá sorte, tem que ter peru porque é de fim de ano, tem que ter um leitão inteiro. Aquela extravagância. E a hora que você vai ver aquilo ali, tem 20 quilos de carne para servir 15 pessoas, então é claro que a gente vai ter que ter alguma forma de servir, de apresentar aquilo, não só esteticamente falando, mas no risco de temperaturas e tempos, para a gente depois armazenar e poder reaproveitar aquilo, ou que seja até para doar. A gente tem muito isso em restaurante, que a gente, até para doar um alimento, ele tem que estar saudável, tem que estar... Então assim, a que fica dessa tela, o tamanho da família brasileira reduziu e, consequentemente, é preciso trazer para essa nova realidade também a hora de você preparar os alimentos, né? De separar o que você vai preparar, não fazer sempre aquele exagero de ceia muito grande que você, além de desperdiçar, pode correr nos riscos que você comentou. Vamos passar para a próxima tela, que aí você tem esse termômetro que mostra ali a zona de risco, né? A zona de perigo, justamente para... A gente chama, temperaturas, a gente chama zona de perigo mesmo, que é de 5 a 60 graus. O que quer dizer isso? É onde a gente tem proliferação de micro-organismo no alimento. E em qualquer situação ali, de qualquer forma. A gente tem que evitar ao máximo tirar o alimento dessa zona de risco. E isso parece ser fácil, na verdade é muito fácil até de trabalhar, a gente só tem que ter atenção em cima disso. Por exemplo, se a gente for pegar essa zona de risco, qual que é a temperatura do Brasil hoje? A temperatura do Brasil, um país tropical, ele sempre vai estar nessa faixa de 0 graus, na verdade nem mas de 10 graus a 35 graus, a 33 graus. Se tratando aí de Cuiabá, Teresina, sempre 37 graus, que é onde mais se prolifera micro-organismo, é onde ele tem um poder mais rápido. Eu trouxe para você no pão, falando do pão ali, por exemplo, quando a gente quer fazer uma receita de pão crescer mais rápido, a gente amorna a água, por quê? Porque ali vai ter mais proliferação de levedura, mais alimento para ele no carboidrato ali do pão, mais gás carbônico vai soltar, mais rápido ele cresce. Então, a temperatura, ela demanda muito. Qual que seria o tempo de validade, vamos supor assim, do meu alimento? Uma carne, por exemplo, congelada, ela dura 3 meses de validade, menos 18, um exemplo só. Ela a 5 graus, ela tem 3 dias de validade, ela a 10 graus tem 1 hora de validade, vamos dizer assim, exposto na temperatura fora, sem tempero, um exemplo assim. Então, é onde eu tenho que calcular sempre essa questão de tempo e temperatura. Para você ter uma ideia de que esse tempo e temperatura é tão importante, que até para mercados, por exemplo, no mercado, quando a gente vai fazer a compra, o açougue sempre está no final, a parte de congelado sempre está no final, que é o quê? Que é para você passar na parte seca do mercado, sair comprando o que tem validade, supostamente falando, pegou o seu produto e já vai para o caixa, por exemplo. E dali, por que a gente tem esse cálculo? Porque a Anvisa, que é a Vigilância Sanitária, ela fala assim, que para a gente vender um alimento saudável, vamos dizer que ele tenha sanidade para vender, ele pode ficar exposto no máximo por um período de 4 horas, que ela é somada dentro dessa temperatura da zona de risco. O que seria essas 4 horas? Por exemplo, se eu estou na fila do mercado, ali eu já estou com 1 hora de exposição dentro dessa temperatura da zona de risco, ali eu levo para casa. Quando eu congelo, eu não mato o micro-organismo, eu apenas paro a proliferação dele. Vamos dar algumas dicas aqui, por exemplo, para você, o que você consegue manter abaixo da temperatura de 0 graus? Uma salada, uma maionese, como que você faz para você evitar esse risco? Isso na hora do banquete, na hora de servir. A gente consegue, por exemplo, até o buffet que eu estava te explicando ali, ele manter quente a parte quente, por exemplo, ali um exemplo, eu vou servir ele medalhão com molho madeira, um prato de fim de ano ali, tá? Ele normalmente vai ficar num rechozinho ali embaixo, ali tudo. E é importante a gente procurar algum lugar para alugar, alguma coisa assim, porque se eu vou servir, imagina que eu vou servir lá 1 hora, normalmente tem aquela reza, tem a missa, né? E eu vou servir por 1 hora ali, para que ele não fique exposto ali, sem ele baixando dentro dessa temperatura da zona de risco.
Mas o importante também é que fique claro é que na hora da execução, do porcionamento, do armazenamento, isso é contado também, essa parte de temperatura. Então, quando eu tenho esse alimento congelado, esse filé mignon congelado, eu tenho que manter ele para baixo. Vou dar um exemplo simples assim, que é utilizado muito em festividade de fim de ano. Um peru, por exemplo, de 3 quilos. Eu vou comprar ele antes, um processo antes. Para eu descongelar ele, eu já tenho que ter esse cálculo. Para eu não sofrer aquele de estar colocando na água, sabe? Ou então deixando no sol, que a gente tem muito esse costume também. Porque eu tirei no dia mesmo de preparar. Ou assar congelado para não pegar tempero também. O que eu faço? Eu faço um cálculo. O que eu idealizaria? Quantos dias que demoraria para descongelar ele? Vamos dizer que 24 horas. Então, 24 horas antes, eu tiro o meu peru do congelador e coloco na geladeira. A geladeira, por via de regra, ela é uma temperatura de 5 graus, 5 graus positivo. Ou seja, ele está fora da zona de risco. Ele vai descongelar fora da zona de risco. Para eu temperar ele também, eu posso temperar dentro da geladeira. Vamos dizer que por mais 10 horas de marinada. A gente chama de marinada, né? Quando vai trabalhar com tempero assim. Então, mais 10 horas de marinada. Ele está 36 horas, mas ele está 36 horas descongelado fora da temperatura da zona de risco. Tá? Isso no restaurante é obrigatório a gente fazer, porque a gente tem a vigilância sanitária que vai... normatiza, que fiscaliza. André, vamos fazer uma pausa por aqui, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá, com o André Vitaliano falando justamente sobre técnicas ali, né, estratégias, justamente para que você prepare com conservação esses alimentos, consiga conservá-los, evitando os riscos, como o André mencionou. Daqui a pouquinho a gente volta daqui de Cuiabá, continue com a gente. Muito bem, estamos de volta aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. E hoje comigo aqui está o André Vitaliano Ferreira Coelho. O André Vitaliano, que é chefe de cozinha, gastrônomo e instrutor credenciado ao Senar Mato Grosso, falando sobre preparações e técnicas de conservação de alimentos para festas, um assunto, como a gente disse, extremamente importante. São várias orientações que o André está passando aqui, que você pode aplicar no seu dia a dia, mas especialmente nessa época de festividade, onde normalmente se faz muita comida e acaba muitas vezes também se esquecendo dessas, não se atentando a essas observações, né, André? Você falou muito da temperatura no primeiro bloco ali, né? Isso, como a zona de risco, os riscos que ela oferece, e agora a gente vai para as técnicas que você traz justamente para que você possa aproveitar melhor esses alimentos, né, e não causar tanto desperdício, principalmente evitar aquele risco, né? Que você traria para o telespectador? Eu vou trazer para vocês, para que fique mais visual, assim, exemplos que eu passo no restaurante, mas é um exemplo de casa, assim, pode trazer para casa, fica bem sucinto, mas alguns problemas que eu já tive relacionado a essa questão de congelamento. Por exemplo, a gente tem isso na cabeça. Pode-se levar alimento quente para o freezer? Todo mundo tem essa dúvida em casa, né? Por exemplo, vou cozinhar feijão. Feijão já cozinho 1 quilo, 2 quilos de feijão, então eu faço o quê? Porciono em algumas vasilhas e eu coloco quente ou não. O problema de se colocar quente é que o alimento que está ali congelado, o outro alimento que está ali congelado, carne, alguma outra coisa, você vai colocar um feijão muito quente ali, por exemplo, no freezer, ele pode acabar descongelando o outro alimento. Então, para isso tem que ter um cuidado. Agora, para o alimento não tem problema nenhum, de acordo com a embalagem que você tiver também e porcionado. Eu tive um problema no restaurante uma vez, por exemplo, que eu fui guardar uma mojica de pintado. E aí, a gente guardou, não tem problema guardar quente, a gente guardou num pote muito grande, vamos dizer assim, numa vasilha muito grande. O que acontece? Ele vai esfriando de maneira rápida, mas até chegar no meio daquele pote, às vezes ele já ficou na temperatura da zona de risco exposto por muito tempo ali, por mais que estivesse dentro do freezer, e aí ele acabou estragando dentro do freezer mesmo, tá? Mas não tem problema nenhum a gente levar esse alimento para um rápido congelamento. Há esse risco de descongelar o outro produto que estiver lá. Há esse risco de descongelar outro produto que estiver lá dentro da geladeira, porque em casa a gente tem o freezer que é misturado para quase tudo. Mas o que a gente tem que analisar é o tamanho do pote também que eu vou levar. Então, se eu for cozinhar 1 quilo de feijão, você já faz meio que um apanhado assim, quantas gramas você usaria por dia. Em vez de usar um pote grande, a gente usa vários potes pequenos. Ele vai esfriar mais rápido, congelar mais rápido e sair da temperatura da zona de risco o mais rápido possível, tá?
Eu te dei exemplo ali, por exemplo, também, de uma carne moída, por exemplo. Eu vou num açougue, hoje até muitos açougueiros fazem isso, se você pedir lá, eu quero 5 quilos de bife, mas faz em 5 pacotinhos para mim. Isso é muito importante, porque a gente, na hora isso a gente chama porcionamento, por isso que está ali. Faz parte do armazenamento um apanhado geral. O porcionamento, congelamento, descongelamento, todos eles, num âmbito geral, ele faz parte do armazenamento. Essa parte de porcionamento é muito importante, porque para o congelamento é mais rápido e para o descongelamento é mais rápido, entendeu? Então, a execução sua é mais rápida também, se eu tiver lá, vamos dizer que 5 quilos de bife porcionado em 5 pacotes de 1 quilo. Na hora de descongelar é mais fácil e na hora de eu executar também é muito mais rápido. Por exemplo, no meu restaurante eu tenho lá, a gente é um bolinho de feijoada, a gente faz a feijoada, mantém ela lógico que não é em buffet também, porque para restaurante a gente não pode reutilizar o que está em buffet. O que está em buffet a gente não chama de sobra limpa. O que está dentro do ambiente de cozinha, que é todo telado ali, tudo certinho, a gente mantém fora da temperatura zona de risco em banho-maria. Gente, e o banho-maria é muito simples, eu posso dar uma dica para vocês, às vezes de manter isso de uma forma bem simples. Em casa, por exemplo, colocar uma forma com água em cima do fogão e manter o alimento ali mais quente, ou por exemplo, você tem um forno seu, deixa ele ligado no mínimo, aí eu vou servir 2 perus, ou um frango e um leitão, um porco, deixa um reservadinho ali numa temperatura mais quente, até para servir é mais gostoso, porque você vai servir quente esse alimento, e consumiu ali, não deixa, porque a gente vai na festividade de fim de ano, vai consumir e gosta de deixar aquele banquete montado, exposto ali, então esse é o grande risco que a gente tem, não só para as festividades de fim de ano, mas para qualquer tipo de festividade que a gente tiver. Deixar o alimento exposto por muito tempo ali, numa temperatura, quando eu falo temperatura, como a gente vai deixar fora da temperatura? Pode ser com recheio, mas eu não tenho. Hoje a gente tem empresas que alugam aí para um banquete, no caso assim, né? E para um almoço simples, se eu for trazer para o almoço, serviu o almoço, todo mundo almoçou, jantou, armazena em pote, volta para a geladeira. Na janta eu preciso esquentar ele de novo. Hoje a gente tem uma infinidade de recursos, micro-ondas, tudo, mas preciso esquentar no fogão de novo, volta para a panela e esquenta no fogão de novo, porque não é fogão a lenha. Lembra que do fogão a lenha aqui a gente deixa a temperatura sempre mais alta, porque ele mantém. Agora, André, deixa eu fazer uma pergunta. Você fala dessa zona de risco, né, com relação à temperatura. E como você mencionou, essa época de fim de ano, normalmente você coloca, na época de festa, você costuma colocar vários pratos ali expostos e isso vai causar o risco, como você disse. É rápido, por exemplo, entrou na zona de risco, o risco de proliferação, de fungo, enfim, é algo muito rápido assim? Realmente vale o alerta ou a partir de quanto tempo realmente começa a ser muito perigoso isso? Boa pergunta, muito boa mesmo a pergunta. É porque a vigilância sanitária ele tem assim, 4 horas somadas, mas ali vamos dizer que você deixou ali por 1h30 no banquete, mas se você deixou ali descongelado, assim, por exemplo, temperei todo o processo. Todo o processo, porque o micro-organismo ele não morre, a gente chama de micro-organismo patogênico, ali vamos dizer uma salmonela simples, que hoje a gente vê na televisão em vários casos aí, que em aves, uma simples salmonela, ela não vai morrer porque congelou, ele continua ali. Então, se eu temperei e deixei para fora, isso a gente vê em vários casos, não só em restaurante, como em casa, de temperar e deixar no tempo, a gente chama assim, aquilo ali está somado, depois que você assar, existem toxinas que não morrem. Né? E a preocupação do nosso tema aqui hoje não é só estragar no banquete, é porque depois daquilo a gente ainda vai levar, guardar, e depois a gente vai esquentar de novo para poder servir ou para fazer outra preparação, que é o tema do nosso próximo programa também, fazer outras preparações. Aí sim está o problema, porque você sabe como que alguém vai levar, a gente fala isso em restaurante, quando a gente vai levar para casa, qual é o cuidado que essa pessoa vai ter, por exemplo, com uma pizza? Imagina se eu deixasse um frango temperado ou no tempo e daqui eu fizesse uma pizza de frango catupiry e você levasse para sua casa e deixasse em cima da mesa para consumir no outro dia. Então, esse alerta, ele é simples de manter fora. Quente é quente, frio é frio. Por exemplo, a gente faz salpicão de fim de ano, né? Uma bacinha de gelo, uma vasilha gelada, ou duas, a gente fazer 2 salpicão reduzido em vez de um grande, 2 reduzido. Deixa um na geladeira, acabou esse um, tira o outro, você vai manter ele sempre abaixo de 5 graus. Para comer salpicão é muito bom comer gelado, entendeu? Não quente, gelado, e você está fora da temperatura do É uma dica importante, então, vamos aprender a porcionar de fato para conservar e até na hora de servir tá mais saboroso.
Passa para o próximo slide que a gente está terminando, que aqui você vai deixar o pessoal já com água na boca, que são alguns exemplos, inclusive de porções aqui, né, André? A gente está falando de tamanho, por exemplo, tem o tender ali, mas o pernil inteiro, até eu trago essa informação, a carne mais consumida do mundo, qual é? Suíno, né? Suína, a carne mais consumida do mundo é suína. E a gente tem muito consumo, o brasileiro tem muito esse consumo de suíno no fim de ano. Por quê? Porque fim de ano que a gente tem essa fartura de peças e tudo. Então, eu trouxe aqui para vocês um medalhãozinho, por exemplo, de carne suína ali, que é uma porçãozinha menor, esse talvez. De baixo aqui. Isso, talvez tenha uma família menor ali. Esse é um bom exemplo para um prato de fim de ano. Você continua trabalhando com suíno com uma porção um pouco menor do que assar um pernilzão inteiro ali. Mas, de qualquer forma, tem outros exemplos ali que é a quiche e o escondidinho. No caso dessa regeneração, a gente vai começar a falar sobre como que eu desfio meu suíno ali para eu fazer um prato para um almoço, sei lá, de dia 25, do dia 1º, tá? Ou então eu armazenar ele para fazer qualquer outro período de tempo, a gente respeitando aquela questão de tempo, temperatura, ou se tiver fogão a lenha, gente, aí está autorizado, pode deixar em cima do fogão a lenha que ele mantém acima de 70 graus ali tranquilo, e aí a gente consegue regenerar esse alimento. A gente chama regenerar, que não é porque é mais bonito, é porque realmente quando você deu sanidade para aquele alimento, do começo ao fim, ele é um produto de regeneração, não é um produto de reaproveitamento. Perfeito, André. Obrigado pelas suas informações. Você viu aí que está acompanhando e que o André já deu a dica, tá? Que no próximo programa ele está aqui conosco para falar sobre regeneração dos alimentos, e não reaproveitamento. Ele vai explicar isso no próximo programa. Fica então a mensagem aqui do André, que você acompanhou ao longo dessa manhã, justamente para porcionar os alimentos, né, ter mais cuidado no armazenamento, para conservar ainda mais os seus alimentos e, de preferência, evitar aquele exagero, né, quando possível, numa festa de fim de ano, tomando todos os cuidados. Foram as dicas aqui do Bom Dia Senar Mato Grosso desta quarta-feira. Todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência, pela sua companhia e até semana que vem.